Olá, amigos do canal Lolita Garcês, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje eu trago para vocês aqui a história do experimento russo do sono. De acordo com o Rússia Beyon, a história se originou de um fórum que desafiava usuários a criar a lenda urbana mais assustadoras. Muitas organizações de notícias, incluindo Snopes, News.com.au e Live.abu, traçam as origens da história até o site Creepypasta, agora conhecido como Creepypasta Wiki, postado em 10 de agosto de 2010 por um usuário chamado Orange Soda, cujo nome verdadeiro é atualmente desconhecido. A história narra um experimento ocorrido no final dos anos de 1940 em uma instalação secreta de teste soviética. Em um experimento científico sancionado por militares, 5 presos políticos foram mantidos em uma câmara de gás selada com estimulante aerotransportado administrado continuamente para manter os indivíduos acordados por 30 dias consecutivos. Os prisioneiros foram falsamente prometidos que seriam libertados da prisão se completassem o experimento. Os sujeitos se comportaram como de costume durante os dias iniciais, conversando e sussurrando para os pesquisadores através do vidro unilateral, embora tenha sido notado que suas discussões gradualmente tornaram-se mais sombrias no assunto. Depois de 9 dias, um sujeito começou a gritar incontrolavelmente por horas, enquanto os outros não reagiram à sua explosão. O homem gritou por tanto tempo que rompeu as cordas vocais e ficou mudo como resultado. Quando o segundo começou a gritar, os outros evitaram que os pesquisadores olhassem para dentro, colando páginas rasgadas de livros e suas próprias fezes nas janelas de vigia. Alguns dias se passaram sem que os pesquisadores pudessem olhar para dentro, durante os quais a câmara ficou completamente silenciosa. Os pesquisadores usaram o intercomunicador para testar se os indivíduos ainda estavam vivos e obtiveram uma resposta curta de um indivíduo expressando conformidade. No 15º dia, os pesquisadores decidiram desligar o gás estimulador e reabrir a câmera. Os sujeitos não queriam que o gás fosse desligado por medo de adormecerem. Ao olhar para dentro, eles descobriram que os 4 indivíduos sobreviventes haviam realizado mutilação letal e severa e extirpação em si mesmos durante os últimos dias, incluindo arrancamento de carne e músculos, remoção de vários órgãos internos abdominais, praticando autocanibalismo em si mesmos, bem como canibalismo do segundo assunto, e permitindo 4 em 10 centímetros de sangue e água para se acumular no chão por meio de pedaços de carne do segundo sujeito no ralo, que foi encontrado morto no chão assim que a câmara foi aberta. Os sujeitos recusaram-se violentamente a deixar a câmara e imploraram aos cientistas que continuassem a administrar o estimulante, assassinando um soldado e ferindo gravemente outro que tentou removê-los. Depois de finalmente serem removidos da câmara,
Todos os indivíduos mostraram exibir extrema força, resistência sem precedentes a drogas e a sedativos, a capacidade de permanecer vivos apesar de ferimentos letais e um desejo desesperado de permanecer acordado e receber o estimulante. Também foi descoberto que se qualquer um dos sujeitos adormecesse, morreria. Depois de serem tratados de alguma forma por seus ferimentos graves, os 3 sobreviventes foram preparados para retornar à câmara de gás com o estimulante por ordem dos oficiais militares, embora contra a vontade dos pesquisadores, com monitores de EEG mostrando curtos momentos recorrentes do cérebro-morte. Antes que a câmara fosse selada, um dos sujeitos adormeceu e morreu, e o único sujeito que podia falar gritou para ser imediatamente selado na câmara. O comandante militar ordenou que 3 outros pesquisadores fossem fechados dentro da câmara ao lado dos 2 sujeitos restantes. Um pesquisador imediatamente sacou sua arma e matou o comandante e o sujeito mudo, atirando na cabeça de ambos, fazendo com que a outra pessoa fugisse da sala. Com apenas um sujeito sobrevivente, o aterrorizado pesquisador explicou que não se permitiria ser trancado em uma sala com um monstro que não podiam ser chamados de pessoas. Ele perguntou desesperadamente qual era o assunto, para o qual o assunto sorriu e identificou a si mesmo e aos outros assuntos caídos como um mal inerente dentro da mente humana que é mantido sob controle pelo ato de dormir. Após uma breve pausa, o pesquisador atirou no coração do prisioneiro e, com seu último suspiro no chão, o sujeito murmurou suas palavras finais: "Estávamos quase livres." O experimento russo do sono tornou-se imensamente popular após a sua publicação original. É considerada por alguns a maior e mais compartilhada história de creepypasta já feita a John Millikan, da Drill Central. A chamou de uma das lendas urbanas mais chocantes e impactantes da era da internet. O debate online e offline envolve a crença de muitos de que a história é real ao invés de ficção. E muitos artigos procuram, portanto, desmascarar essa afirmação. A creepypasta é frequentemente compartilhada ao lado da imagem de uma figura grotesca e demoníaca que está implícita como uma das cobaias. A imagem é, na verdade, de um adereço animatrônico de Halloween em um tamanho real chamado Spazam. E aí, você acredita que seja o quê? Superstição? Verdade verdadeira de algum experimento russo? Ou é apenas uma lenda? Deixa aí seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Até a próxima!